Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos ler Lucas, o Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20. A palavra de hoje vai falar sobre dopamina e o Evangelho. Não sei se tem psicólogos aí, psiquiatras na igreja hoje, né? Mas de manhã tinha, né? Aí eu ficava só de olho neles, assim, para eu não errar, né? Para a gente não falar coisa errada. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. E a gente trouxe como texto base aqui essa fala de Jesus. Os 72 voltaram alegres e disseram: voltaram da onde? Quem são esses 72? Teve um momento do treinamento de Jesus com os discípulos, que às vezes a gente limita, né, o número de discípulos, era apenas 12, não, tinham muitos discípulos. Nesse momento aqui, haviam 72 discípulos que Deus designou para fazer uma missão de evangelização, casa em casa, de porta em porta, de levar a palavra, de levar cura, libertação. E Jesus ele até orientou, né? Vai de 2 em 2, entrem nas casas, se vocês forem bem recebidos, entrem, proclamem o evangelho, salvação, cura e tal. E eles voltaram dessa missão. Quando voltaram, os 72 voltaram alegres. Por que voltaram alegres? Porque eles viram muitas coisas. O Senhor operou milagres através da vida dos discípulos. Eles oraram por pessoas doentes, foram curadas de diversas doenças que não estão registradas aqui, mas eu tenho certeza que foram muitas maravilhas que eles viram. Pessoas endemoniadas foram libertas, coisas muito poderosas aconteceram nessa missão desses 72 discípulos que foram aqui. E eles voltaram assim, falando para Jesus: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles vieram maravilhados. Jesus, olha o que aconteceu. Tinha pessoas endemoniadas, a gente botou a mão e o pessoal foi liberto. E eles foram falando. E Jesus, né? Porque a gente acha que sempre vê coisa maior, assim, sei lá, às vezes a gente chega num momento da vida que a gente acha que sabe até mais do que Jesus, né? A gente tem um probleminha, né, em relação a isso. Então eles chegaram assim e falaram: Jesus, eu vi coisas acontecendo. Aí Jesus disse: rapaz, eu ouvi Satanás caindo do céu. Tipo assim, né? Se vocês viram essas coisas aí, eu vi coisa muito maior. Eu vi coisas muito mais incríveis. Ele caiu igual um relâmpago. E eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras. Jesus estava lembrando: ei, vocês fizeram, amém? Que legal. Mas vocês fizeram por causa da autoridade que vocês receberam. Então não se esqueçam quem vocês são. Que às vezes acontece isso em nós, de sermos capacitados por Jesus com habilidades, não só espirituais, só dons espirituais, mas dons naturais também. O dom da comunicação, o dom da tua profissão. Quem sabe você é um especialista na sua área. E você tem um sucesso, você é bem-sucedido na área na qual você trabalha. Só que você tem que lembrar que essa capacidade não vem de você, vem do Senhor Jesus. Foi Ele quem nos deu essa autoridade para pisar em serpentes, né, pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E outra, nada lhes causará dano. Ele está dando respaldo. Então esse respaldo sobre a nossa vida, essa proteção, também vem do Senhor. Vem do Senhor. Às vezes a gente começa a criar em nós uma estrutura que não existe, por causa da experiência que nós temos, por causa, talvez, da história que carregamos. Não muda nada, nós continuamos sendo seres miseráveis, dependentes totalmente do Senhor. E Jesus está só lembrando, né? Eu ainda cuido de vocês. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês. O que Jesus está falando aqui? Não se alegrem pelo que vocês estão realizando.
parece até meio contraditório, porque assim, é lógico que servir a Deus, viver o chamado, fazer acontecer os propósitos do Senhor na nossa vida é uma alegria, a gente se alegra. Se você quiser, quer começar a tua semana bem, segunda-feira, faz uma visita aqui na igreja segunda de manhã, 9h30 da manhã, ou 15h30 da tarde. Você vai ver o tanto de crianças que têm vindo aqui. Tem abrigos da nossa cidade que têm trazido crianças para serem atendidas aqui na nossa escola de futebol. Elas sentam, comem com a gente, brincam, recebem uma palavra, oram com a gente. É lógico que traz alegria. Só que Jesus está falando assim, não apoia a sua alegria, o seu ânimo, não apoia a sua motivação nas coisas nas quais vocês estão realizando. Porque tem algo que realmente é o ponto de motivação da vida de vocês. Ele está falando aqui, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Então, muito mais do que eu e você fazemos, para Deus o que vale é o que nós somos. Apesar de nós recebermos capacidade e habilidade do Senhor para executar coisas maravilhosas, mas o Senhor me olha como filho. Ele não me olha como pastor de uma igreja. Ele não me olha como músico. Ele não me olha como empresário. Ele não me olha como bem-sucedido na sociedade. Ele me olha como filho. E é sobre isso que devemos nos alegrar. Apesar de outras coisas também darem alegria para a gente. É lógico que ter uma vida bem-sucedida, ter uma vida confortável, ter uma profissão consolidada, ter uma vida financeira ok, tudo isso traz alegria, lógico. Mas Jesus está lembrando, não são as coisas que vocês realizam aqui na terra que devem ser o apoio da alegria de vocês. Vocês precisam lembrar que o nome de vocês está escrito nos céus e é sobre isso que deve apoiar a motivação de vocês. Sabe por quê? Porque o dia que eu não tiver mais o carro, o dia que eu for demitido da minha empresa, o dia que tiver algum problema no meu casamento, eu não vou ficar mais alegre. Porque são essas coisas que estão apoiando a minha vida sentimental e emocional. Porque todas essas coisas são passageiras, são voláteis. As coisas dessa terra são finitas. Só que o meu nome escrito no céu é eterno. E como Paulo falou, nós não devemos nos apegar nas coisas que vemos, porque todas elas são transitórias. Nós devemos nos apegar nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós não vemos são eternas. E existe algo eterno dentro do seu coração e no meu coração. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E Ele não fez porque eu e você estávamos comportadinhos, decididos a não fazer mais coisas erradas. Estávamos agora decididos a frequentar a igreja todo domingo, sem falar palavrão, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Não, Jesus olhou para mim, para você, lá no boteco, lá viciado, na prostituição. Olhou para mim, para você, nos piores lugares e pecados que cometíamos no passado. Lá Ele nos amou e com o tempo foi acontecendo um processo em nossa vida de santificação, de regeneração, e agora estamos aqui. A nossa história com Deus não é sobre hoje, é sobre muito tempo atrás. Tem muita coisa que aconteceu antes para eu e você estar aqui, cheirosinho, bonitinho, assistindo um culto. Meu Deus, a tranqueira que eu e você somos. Não é de um dia para o outro que acontece não, gente. Tem muito joelhinho, talvez sua esposa chorou muito para você estar aqui hoje na igreja. Quem sabe você também orou muito para ter uma esposa abençoada. E assim por diante, para ter filhos abençoados que buscam a Deus. E o que Jesus está falando aqui é sobre um assunto que talvez não era atual na época dele, né? Não se tinha estudos da psicologia. Mas Jesus estava tocando num assunto chamado dopamina. Dos discípulos. Por que dopamina? Porque a dopamina é uma substância em nós que por muito tempo ela foi conhecida como a substância da recompensa, do prazer. Então acreditou por muito tempo que algumas coisas causavam em nós esse momento de dopamina. Comi um chocolate, aquele prazer do chocolate, me deu dopamina. Fiz alguma coisa,
que me dá prazer, me dá alegria, aquilo. E os últimos estudos que estão trazendo aí sobre esse assunto, eles estão chegando na conclusão que a dopamina, ela não está no pós-prazer. A dopamina é uma substância que está em nós, que nos causa a motivação para buscar o prazer. Estão entendendo? Estão entendendo? Ela está antes. Por quê? Coisas que eu e você fazemos, coisas que, né, ela tem um papel, né, a dopamina tem um papel na motivação, na aprendizagem, nas decisões. São coisas que acontecem no nosso cérebro que nos motivam a decidir, a escolher, a sentir, buscar. Né? Então, assim, quando a gente realiza coisas prazerosas, como comer algo bom, como ir em algum lugar legal, aquilo cria memórias no nosso cérebro. E quando estamos em algum momento de escassez de alguma área, a dopamina nos motiva a buscar aquelas coisas. Por exemplo, você sabe que tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Mas como eu e você somos teimosos, né, a gente toma assim, 2 copinhos de 180 ml. E olha lá, um de manhã e um à tarde. E o que acontece? Quando você está ali seco da sede, o teu corpo está já dando alerta. E o que acontece em você e em mim? A dopamina vai atingir o nosso ser, nosso cérebro, causando em nós a motivação de sair. Cara, estou com sede. Você vai parar o que estiver fazendo. Você vai parar, vai lá buscar um copo d'água, vai tomar e vai saciar a sede. A dopamina está aí, nessa motivação da busca. Como é que era antigamente, né? Quero chupar uma manga. Aí tu subia naquela manga que tinha lá na tua rua, naquela manga, subia naquele pé de manga, né? Lá perto de casa tinha um pé de manga espada, gente. Não sei se você teve a experiência, né? De chupar uma manga em cima lá no galho, assim. Aí pega aquela manga espada, amassa ela bem, deixa o caroço dela todo solto dentro da casca. Aí tu faz um furinho assim em cima dela e fica... né? Isso é um macaco. Eu fazia muito isso. E dava um prazer incrível, gente. Então, quando dava vontade de, né, vou comer uma fruta. Cara, a dopamina vinha, cara, fazia você subir uma árvore. Essa motivação de buscar algo. E essa substância em nós, ela é escassa, ela não tem muito, assim, não é? E o que acontece? Em nós, que temos o laudo do TDAH, né? A gente está buscando informações em tudo quanto é lugar. E essa dopamina que é em nós para a busca, ela acaba mais rápido. Por quê? Ela já é pouca. E a gente está vendo informação de tudo quanto é lado ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa. Como é que é o TDAH? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, a Keila estava em Itajaí com a família dela, a irmã dela, que mora longe, está aqui, daí ela passou lá, eu fiquei sozinho em casa, estudando, e eu falei assim, eu vou fazer uma moral, né, cara? Vou botar uma roupa para lavar. Meu Deus, olha que moral que eu vou fazer com aquilo. Vontade de conquistar um coração, né? A Keila é do ato de serviço. Então, tudo que eu faço de serviço para ela, fica apaixonada. Ela ama me ver com a vassoura. Eu estou com a vassoura assim. Ela, uau, que homem sexy. Só porque eu estou com a vassoura, né? Ela gosta de ver eu lavando a calçada. Ela gosta de ver eu trabalhando, né? Então, quando eu estou assim, querendo dar uma investida, eu cato uma mangueira, vou lavar uma coisa, boto um shortinho mais curto e fico lavando assim. Não vou abrir minha intimidade aqui para você. E... eu estava lá estudando e botei a roupa para lavar de manhã e fui estudar. Aí fiz o almoço. Aí o TDAH, esqueci a roupa dentro da máquina, passou o sol. Meu Deus. Por quê? Eu gastei toda a motivação minha, que o TDAH vai fazendo tudo que tem pela frente. Ele vai pegar uma meia lá no quarto, mas ele passa pela sala, pega o negócio, passa na cozinha, pega o chocolate, e no fim não pegou a meia, foi embora sem meia. Ai, meu Deus, minha meia. E volta. O TDAH é assim. Aí ficou lá. Aí, meu Deus do céu, fala, bota na secadora. Aí eu tinha até separado outra, eu queria bater 2 máquinas para falar assim, eu sou o cara. Não, deu tudo errado. Tudo errado. Por quê? Acabou a dopamina para fazer, entendeu? Gastei tudo na palavra. E ela é pouca, e a gente gasta muito, assim, né? E é complicado. E a gente perde, né? E o que acontece com o TDAH? Ele perde a motivação para terminar uma faculdade, para terminar um curso. Tem gente com níveis altos, elevados de TDAH, que até é afetado os relacionamentos, gente. Porque ele perde motivação. E às vezes ele gastou toda a dopamina no dia, aí a pessoa vai lá, né, vão namorar, vão dar um passeio, a pessoa está lá toda desinteressada, não faz nada. Mas por quê?
é esse déficit dessa dopamina. Tem esposa olhando para o marido. Acho que é você, né? Tu está trabalhando muito, chega em casa sem dopamina, né? Aí chega em casa, tô te querendo, você é um marido DVD, deita, vira e dorme, né? Aí a mulher está ali toda querendo alguma coisa contigo, conversar, trocar umas ideias, e você está ali sem dopamina. Mas é isso, a gente perde a motivação, e a gente fica... Porque isso é fisiológico, gente, é do corpo. E aí vai necessitando, o nosso corpo necessita de motivações. Por que a mídia mundial investe tanto em propagandas tão bem elaboradas? Né? De refrigerante, de chocolate, de outras coisas. Por quê? Tudo isso é para gerar em nós uma substância de motivação. Você vê lá, né, no Instagram hoje, a pessoa está lá assando uma carne. Você, meu Deus, quero fazer uma carne também. A pessoa foi lá, comprou o morango do amor. Ai, meu Deus. Gerou dopamina em todo mundo. Porque motivou. Está vendo como é que a mídia tem um poder de motivar as pessoas a fazer o que ela quer? Porque nós somos guiados por motivação. Porque naturalmente nós temos um déficit de motivação. Então tudo que motiva a gente vai levar a gente... Você já teve essa experiência de estar vendo um filme ou alguma coisa na televisão e alguém toma uma água e te dá uma sede assim na hora, e você levanta e vai na hora tomar. Eu sou assim, se eu vejo alguém tomar água, eu posso ter tomado 1 litro, mas só de eu ver já me dá uma vontade de tomar água. Porque a motivação gerou dentro de mim, é mais forte. E a gente vai vivendo essa vida, né, gente, de motivação em motivação. Você deve conhecer alguém, né, que de tempo em tempo está desmotivado no emprego, está desmotivado na profissão, talvez na sua empresa, né? Hoje acorda, meu Deus, eu não tenho motivação nenhuma, eu acordo, estou indo na força assim, da disciplina, desmotiva dos treinos, da academia, desmotiva de um curso. Por quê? A gente tem essa deficiência e precisamos de tempo em tempo estar sendo motivados. Isso é um problema, gente, que deixa a gente sempre para trás. E a proposta, né, que o mundo tem, né, que nós temos, é uma proposta de motivar através dos sentimentos. Porque a gente vai fazer o que a gente sente vontade. Eu estou com vontade. Por que eu estou com vontade? Porque eu fui motivado. Eu vi alguém comprando morango do amor. E eu preciso do morango do amor. Tem até meme, né? De um cachorrinho assim, bem tristinho, dormindo. Eu indo dormir mais uma noite sem o meu morango do amor. Porque ela foi tão motivada àquilo que não ter traz tristeza e frustração. Porque nós somos esses seres dependentes de motivação. E isso é muito diferente da proposta que o Evangelho tem para nós. Porque enquanto eu e você, naturalmente deficientes de motivação, o Evangelho ele não é uma proposta de motivação. O Evangelho é uma proposta de maturidade e obediência. O Evangelho é uma missão que precisa ser levada a sério. E muitos de nós, de tempo em tempo, estamos desmotivados, estamos cansados e damos assim todas as melhores desculpas para o Senhor sobre o propósito no qual Ele tem para mim e para você. E eu vou trazer aqui a proposta que o Evangelho tem, que é diferente da proposta que a nossa carne tem. Eu falei aqui da dopamina porque isso é uma condição que eu e você temos, de uma dificuldade de nos mantermos animados. E de tempo em tempo a gente vai desistindo e desanimando de um monte de coisa. E quando a gente vai viver o Evangelho, é um outro estilo de vida, dá um choque de realidade em nós, porque o Evangelho não tem motivação, o Evangelho é apenas uma missão. E o Evangelho tem uma causa, que é sobre a vida e a morte daqueles que não conhecem o Senhor. E não dá tempo de eu e você esperarmos a motivação para fazer alguma coisa. A gente tem que desromantizar o Evangelho, desromantizar a causa do Evangelho e
nos colocarmos num lugar de maturidade, de obediência. E esse lugar que o Senhor quer nos levar. Você acredita nisso, amém? Então eu trouxe aqui algumas propostas do Evangelho para nós. Primeira, o que o Evangelho vai propor para mim e para você, que não é motivação. O Evangelho não é aquele animador de torcida. Vamos, vai dar tudo certo, vamos, se levanta, vamos lá, você é capaz. Não. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Primeira coisa que o Evangelho vai nos trazer é uma proposta de arrependimento. Você pode repetir essa palavra comigo no 3? 1, 2, 3. Não, dá para melhorar um pouquinho, gente. Eu estaria arrependido de falar do jeito que vocês falaram. No 3, 1, 2, 3. O Evangelho, ele propõe, em primeiro lugar, o arrependimento. É tão prioridade para Deus o arrependimento que Ele mandou um homem, um mensageiro, 6 meses antes de Jesus chegar, para avisar que o povo precisava se arrepender. E o nome dele é João Batista. Qual era a palavra de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o primeiro passo que o Evangelho vai trazer para mim e para você é o arrependimento. E esse é um assunto que eu e a vossa senhoria precisamos conversar muito, tá bom? Vamos ler Atos 3, 19, olha só um dos discursos do arrependimento na palavra. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Por que voltem-se para Deus? Porque aqueles que estão em pecado estão longe de Deus, estão em outro caminho, estão em outra direção. E se voltar a Deus é a materialização do arrependimento, porque arrependimento é virar, é mudar a direção. E assim, quando nos arrependemos e nos convertemos, que é o voltem-se, os nossos pecados são perdoados e apagados. Então está vendo que há um apelo da Bíblia, porque o arrependimento, gente, ele começou, sabe aonde? Lá em Adão já. A humanidade precisa se arrepender desde o início da história da humanidade. E essa é uma pauta muito presente na Bíblia, desde o início até o final da palavra. E a gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque está acontecendo movimentos, hoje e sempre aconteceram, de pessoas que estão interpretando a Bíblia de forma adaptada para validar os pecados, para que não precise haver o arrependimento. E isso é uma distorção, uma deturpação do que a palavra nos diz, porque o arrependimento ele é necessário. Se não houver arrependimento, não existe vida com Deus, tá? Não se engane. Não se engane. A gente pode estar vindo na igreja todo domingo, servindo em algum ministério, entregando os nossos dízimos e ofertas, fazendo obras sociais, mas se eu e você não nos arrependermos, nós estaremos muito longe do Senhor. E o arrependimento é a porta para uma vida com Jesus. Não é música, não é dinheiro, não é carinha de crente. Olha para o lado aí e vê se você vê essa pessoa com carinha de crente. Olha a carinha de crente dela. Olha que santo. Carinha incrível de crente. Mas tu fala assim para ela: quem te conhece é que te compra, hein? Fala assim que tu sabe quem é essa pessoa aí. Porque a carinha, meu irmão, é fácil. Mas o arrependimento ele vai causar uma mudança. Vamos ler 1 João 1, versículo 6 ao 9. Quem não se arrepende está vivendo na escuridão, tá? Está numa extrema escuridão. Ó, se eu afirmo que tenho comunhão com Deus, como que... Eu vou dar um exemplo de afirmar a minha comunhão com Deus. Sabe qual é o exemplo clássico? Ir na igreja. Se eu estou indo na igreja, eu estou afirmando que eu tenho comunhão com Deus. Mas, ó, se eu afirmo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando na treva, eu estou mentindo. Está vendo como é que é complicado? E não pratico a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está. Está vendo que Jesus está num lugar
Existe um lugar. Então, se as minhas... Vocês compreendem, vocês concordam comigo que as nossas escolhas nos levam em lugares? Sim ou não? Faz sentido? Então, as minhas escolhas, pautadas na minha dopamina, no que eu sou motivado a fazer o que eu sinto vontade de fazer, essas escolhas vão me levar em algum lugar. E se eu escolho pautado no que o meu corpo deseja, essa direção vai me levar para outro lugar, e não para Jesus. Porque o caminho de andar com Jesus é o arrependimento. Porque Jesus está na luz. A luz mostra, revela todas as coisas. E a gente tem uma grande tendência de esconder as coisas. Começou em Adão, gente. Quando Adão e Eva caíram, pecaram, o que foi a primeira atitude deles? Se esconder. Se esconderam. Olha que loucura da parte deles. Se esconder daquele que tudo vê. Não tem como, mas é a loucura da nossa vida, né? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado. Vamos lá. E se eu afirmo que não tenho pecado, porque tem momentos da nossa vida que a gente olha para a gente, que santidade que eu sou. Eu não faço nada, nunca matei ninguém, nunca roubei. Olha só, eu pago os meus impostos. Não entro em rua contramão. A gente fala, não, eu sou o cara. Estou aqui, cuidando da minha família. A gente afirma com essa convicção de que não temos pecado. Eu não tenho pecado. Se eu afirmo que não tenho pecado, eu engano a quem? A quem que eu estou enganando? A mim mesmo. E a verdade não está em mim. E se eu confesso os meus pecados, quem confessa os pecados? Gente, quem está arrependido. Porque tem gente que não se arrepende do pecado. Tem gente que gosta. Tem gente que tem pecadinho de bolso. Porque são pecados que, na lista dos pecados hediondos, esse não afeta ninguém, ninguém vê, ninguém sabe. E está tudo bem, está tudo acontecendo. Eu não fui fulminado, não caiu um raio na minha cabeça, o meu pneu do carro não furou, então está tudo bem, eu vou continuar pecando, porque ninguém está vendo e está tudo certo. É assim, a gente se engana, gente. Mas o arrependido, ele fala assim, cara, eu não quero mais isso para mim. Não faz mais sentido. E vou te falar uma coisa, não vai sair o desejo do teu coração, porque o nosso coração é enganoso. Existe uma diferença entre você dizer não para o seu desejo. Porque muita gente fala assim, não, quando eu tiver força para falar não para o meu pecado, posso falar uma coisa? Tu vai cair dentro do caixão querendo pecar. Não vai mudar. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é caída, é tendenciosa para o que é errado. Mas existe em nós uma força que, se nós dermos lugar para essa força que se chama o Espírito Santo que está em nós vamos ter força para dizer não para o pecado. E é todo dia, gente. Não é só agora, não. Que agora é fácil, né? Não tem como pecar aqui. E amanhã? E terça? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não fica nada. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está se mantendo nas trevas. A gente acostumou a andar só com a lamparinazinha assim, ó. A gente está tudo na escuridão. Aí a gente vai no domingo à noite assim, acende a lamparinazinha, só para não cair num buraco assim. Mas está tudo escuro. Sabe o que Deus quer fazer comigo, com você? Colocar eu e você num ambiente de iluminação do Senhor. Sabe, de tudo diante do Senhor, de intimidade com o Senhor. Então, e o arrependimento, gente, está ligado a uma palavra chamada conversão. O que significa conversão na nossa língua? Significa alteração de sentido ou mudança de direção. Então, o arrependimento, ele vai causar em mim e em você uma mudança de direção. A minha vida era aqui, ó. Eu escolhi, as minhas escolhas estavam me levando para essa direção. Mas eu estou olhando através da palavra, percebendo que as minhas atitudes não são corretas. E eu estou arrependido. E esse arrependimento vai fazer o quê? Vai causar em mim uma conversão. Essa conversão automaticamente vai fazer com que eu mude a direção da minha vida. Então antes eu era uma pessoa, agora eu não sou mais.
Não porque desceu sobre mim uma bola de fogo do céu e me mudou. Não, porque eu aprendi a dizer não para o que não deve ser feito. É uma luta diária, semanal, mensal. A conversão vai trazer em mim e em você a capacidade de ter outras escolhas. Porque essa é a materialização do nosso arrependimento. Sabe qual é o problema de muitos de nós? A gente chora, fica triste, se arrepende. Mas na outra semana está fazendo tudo igual, tudo de novo. Isso, desculpa, gente, isso não é arrependimento. Isso é tristeza na tua alma sobre os pecados que você está cometendo. Mas não é arrependimento. Você só está triste. O arrependimento vai ser uma guerra dentro de você contra tudo que você sabe que não deve fazer. Estão entendendo, amém? E o apelo da Bíblia, né, sempre em relação ao arrependimento, é justamente nos levar para um lugar aonde a nossa carne não vai nos levar. Essas escolhas pautadas no arrependimento do Evangelho é justamente esse lugar que sozinho jamais conseguiríamos, porque a nossa carne vai nos levar para outro. E a verdadeira conversão que vem do real arrependimento vai nos levar para outro caminho que se chama regeneração. Por que regeneração? Você concorda que o salário do pecado é a morte? A morte, ela apodrece a nossa carne, os nossos tecidos. Quando eu e você vivemos essa vidinha bandida aí de pecado, né? Essa vidinha mais ou menos regada de sensações que a carne gosta, que a carne quer, que os olhos querem, a nossa vida vai apodrecendo. Porque o pecado faz isso com a gente. E ela apodrece algumas áreas da vida. Muita gente, por causa do pecado, destruiu a sua família. Apodreceu a sua família. Muita gente, por causa do pecado, apodreceu o seu casamento. Seu casamento está sendo deteriorado por causa do pecado. Alguns estão com a vida financeira apodrecendo por causa de algum pecado. E às vezes o pecado não é na área, mas o pecado vai apodrecer em algum lugar. Por isso que o arrependimento, que nos dá a conversão, vai gerar em nós a regeneração. E o que é a regeneração é desfrutar dessas novas escolhas que eu e você vamos ter. Porque um homem regenerado, dentro de uma conversão verdadeira e um arrependimento, ele vai olhar para a esposa, ele sabe que ele errou com ela. Ele vai ter coragem o bastante para pedir perdão para ela. Porque outro subproduto do arrependimento se chama humildade. Quem se arrepende é humilde. Porque geralmente aquele que não é humilde, ele também não se arrepende das coisas erradas que ele faz. Então ele tem dificuldade de se humilhar, dizer, cara, estou errado, perdoa. Poxa, errei aquele dia contigo. Fiz aquilo outro. Ah, passou 10 anos. Mas você fez. Conversa, toca no assunto. Pede perdão. Porque isso são frutos do seu arrependimento que vai restaurar o seu casamento. Quem sabe tem áreas na sua vida que está apodrecida, porque eu e você não temos capacidade de fato, nos arrependermos e termos humildade para voltar naquele assunto. Quem sabe na tua vida você machucou pessoas, familiares, no caminho da vida, dentro das nossas ganâncias, dentro dos nossos egoísmos, pisamos em pessoas, abandonamos pessoas pelo caminho para chegar onde chegamos. E se você se arrepender, eu duvido, você não vai causar dentro do teu coração um desejo de voltar. Cara, eu preciso voltar e pedir perdão para aquela pessoa. Porque o arrependimento vai causar a regeneração dos relacionamentos. Estão entendendo? Isso são subprodutos do arrependimento. Verdadeiro, logicamente. E se de fato a gente se arrependeu, um dos primeiros passos é reparar os estragos que fizemos no caminho. Isso é o arrependimento, gente. Então, eu não estou aqui para te acusar, não. Eu estou aqui só para te informar. O Evangelho, ele é essa luz de alerta. Ei, tem coisa errada, hein? Vamos acertar? Vamos se arrepender? Vamos voltar? Vamos voltar lá no passado, lá naquela pessoa, e vamos tocar no assunto. Sabe por quê? Se de fato estivermos na luz, como Ele na luz está,
também nesses momentos difíceis de reparação, Deus vai respaldar também a nossa atitude. E Deus vai também curar os corações. Estão entendendo que existe todo um respaldo do Senhor quando a gente está... Sabe por que o arrependido ele é humilde? Ele sabe que ele não pode nada. Ele diz assim, meu Deus, eu vou ter que falar isso, vai acabar com tudo. Mas eu sei que se eu falar, Deus vai cuidar de tudo. Ele não vai deixar nada ser destruído. Isso é fé. Estão entendendo, gente? Amém? Daqui para frente vai ser só ladeira abaixo a palavra, tá, gente? É só desânimo e desgraça. Mas você está comigo aí, amém? Vai suportar até o final? Então tá bom. Porque o evangelho ele não é dopamina que nos motiva. Ai, que legal, eu agora sou um super-homem. Não, eu sou um miserável. Mas eu sei que a graça de Deus está sobre a minha vida. É nisso que a gente se apega. Vamos aplaudir a graça do Senhor Jesus? Então, assim, ó, não se engane. Se você não está com atitudes diferentes das quais você tomou no passado, você não está arrependido. Você não está convertido. Eu e você precisamos, urgente, nos converter ao Evangelho do arrependimento. Amém, gente? Outra coisa que o Evangelho vai nos propor, que é diferente da dopamina, que a dopamina ela é algo que nos traz a recompensa das nossas necessidades, do que me faz bem, do que me faz feliz. Essa motivação para buscar coisas nas quais eu quero para mim. Agora o Evangelho é diferente. O Evangelho é para o outro. O Evangelho não é para mim. O modelo do Evangelho no qual foi implantado pelo Senhor Jesus não veio de um modelo humano, mas veio de um modelo de entrega e serviço. Vamos ler Mateus 20, 25 ao 28. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Tudo bem, está falando do reino do mundo corporativo. Né? Os chefes, os donos de empresa, os governantes, eles têm as pessoas abaixo, eles são os poderosos e o pessoal está ali para obedecer. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está vendo que o modelo do Evangelho é diferente? Jesus não veio para saciar as suas vontades na terra. Até porque ele vivia num ambiente eterno, de adoração eterna, de tudo que tem de melhor no universo. Ele desceu numa condição de um feto dentro de uma barriga, dentro de um útero, escuro, apertado. Imagina o Filho de Deus, na condição humana. Você acha que Jesus, quando era bebê, não teve cólica? Deve ter, né? Fome, gripe, rinite, dor no pescoço, torcicolo, um monte de problema, estresse. Olha só, o que ele deixou para trás, o que ele se abdicou para servir eu e você. Esse é o modelo do Evangelho. E qual é o modelo nosso? A gente está sempre criando uma estrutura para servir a nós. Meu pai tinha uma fala que era muito engraçada. Ele falava assim: a minha vontade é de ter 10 filhos, para botar eles tudo para trabalhar e eu ficar de boa olhando eles. Não deu certo. Mas porque a nossa tendência é querer ficar mais à toa, botar o nosso burrinho na sombra, ter um ambiente cada vez mais favorável. E não é assim, o modelo de Jesus não é esse. Existe um procedimento, existe um jeito de implantar o Evangelho. E o jeito de implantar o Evangelho não é o meu, não é o seu, é o de Jesus. E se não estivermos fazendo do jeito de Jesus, me perdoa, mas você está fazendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Jesus está criando um paralelo entre o padrão do mundo e o padrão do reino de Deus. E muitos de nós estamos nos aproximando do reino de Deus como extrativistas do reino.
A gente só quer extrair o que é de bom no reino, que é a segurança do reino, é a comida do reino, a prosperidade do reino, o status do reino, a selfie do reino, mas nós não queremos ser governados pelo rei que está nesse reino. E a gente está buscando como prioridade qualquer outra coisa, menos o reino desse rei. Estão entendendo, gente? Amém? E a gente se aproxima do reino. Por quê? No reino tem saúde, no reino tem bênçãos, no reino tem paz. E às vezes a gente está se aproximando de Jesus. Jesus, eu quero casar, Jesus, meu Deus, eu estou solteiro. Arruma uma pessoa, um doido para mim, para eu casar. Aí tu vai lá, fica crente, vai para a igreja e ora, e faz isso e faz aquilo. Não por ser governado pelo rei dos reis, mas porque eu quero a bênção que o rei tem para me dar. Ou eu estou apertado financeiramente, ou alguém está doente. Normalmente nós nos aproximamos de Deus por causa de algum perrenguezinho que a gente está passando. Você conhece alguém assim? Não me responda. E aí está totalmente o contrário da proposta do reino, gente. Extremamente fora, desviado. Olha o que em Romanos 12, 19 diz, abre lá. O evangelho, gente, não se limita ao ambiente de igreja, tá? Porque a gente fala de evangelho, a gente só lembra do âmbito eclesiástico da igreja, não. O evangelho também propõe para mim e para você sermos homens de verdade na sociedade. Sermos homens que sabem dizer não para o que é errado. Olha como a sociedade está, olha como o mundo está. Homens que estão em posição de influência mundial, global, municipal, estão corrompidos pelos prazeres da carne, não sabem dizer não para o pecado, a preço de acabar com a vida de famílias, deixando pessoas sofrendo com problemas sociais diversos, porque são homens que não têm a capacidade de falar assim, eu não vou fazer isso porque isso aqui é errado. Eles são presos nos prazeres que a carne precisa. E o evangelho nos traz essa proposta de posicionamento social. E a gente às vezes está deixando isso para trás. Olha o que fala em Romanos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Aí ele está citando um provérbio lá, e o provérbio diz assim, ó, não se vingue, pois a vingança é do Senhor. E qual é a nossa tendência? Fez mal para mim? Vou orar para você pegar uma doença. Aí a pessoa tem um revés na vida, furou o pneu, alguma coisa, ó Deus cobrando, ó. Deus responde. Você tocou no ungido do Senhor? Né? A gente acha que as pessoas têm que sofrer porque nos prejudicaram. A gente quer vingança e usa a conexão com o reino de Deus para isso. Gente, vocês estão orando para qualquer Deus, menos o Deus dos deuses. Porque ele está falando aqui, ó, não se ira, deixa o versículo lá. Não se ira, não se vinga, porque a vingança é dele. Então, quem sabe eu e você fomos prejudicados em alguma área da vida aí. A vontade é do quê? Ir lá, tirar satisfação, resolver. Mas não faça isso. Tenha fé no Senhor Jesus e na justiça de Deus. Porque Deus está cuidando de nós, está vendo a gente. Então aqui, ó. A minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O 20. Ao contrário, ao invés de você se vingar, faz o seguinte. O dia que teu inimigo tiver fome, dá uma comidinha para ele. Quando ele tiver sede, serve ele. Olha só, a proposta do evangelho não é atender às nossas necessidades humanas, de justiça humana. A proposta do evangelho é o contrário. Você tem um inimigo? Seja servo dele. Jesus ainda falou em outro lugar, ame e ore pelos seus inimigos. E o que a gente está fazendo? No mínimo, a gente fala assim, ó, tu errou comigo, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Não vou mais na tua igreja, não vou mais no teu bairro, vou dar a volta, não quero te ver. Isso não é perdão, isso é afastamento. Isso é covardia. São pessoas que não têm coragem de suportar e de devolver o lugar da pessoa com o perdão, porque o perdão é isso. O perdão é devolver para a pessoa o lugar que ela perdeu. Olha que loucura isso. Porque nós, com os nossos erros, nós perdemos lugares no coração das pessoas. E aí você tira essa pessoa do seu coração. Não, eu não amo mais, eu odeio essa pessoa.
Eu tenho raiva. Tem gente que, adulto, até hoje tem raiva do pai, da mãe, e carrega isso pro resto da vida. Ele errou, infelizmente. Mas agora cabe a nós voltarmos e entregar o perdão porque essa pessoa precisa. E quem mais vai ser beneficiado nisso vai ser você. Porque você vai tirar esse peso que você colocou da falta de perdão. Porque o evangelho é isso. Sirva os seus inimigos. Dê uma aguinha para ele está com sede. Isso é a materialização do evangelho na nossa vida. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Até o 21, próximo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe o que está falando aqui? Tem muita gente se tornando mal porque todo mundo é mal. O mundo faz, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Ninguém faria isso, então quem sou eu? Eu não sou a melhor pessoa do mundo, então eu não vou fazer também. Ninguém perdoa, então eu também não vou perdoar. Está entendendo? Tem muita gente se tornando ruim por causa do meio ruim. Não, eu e você ainda carregamos o Senhor Jesus no coração. Eu e você ainda podemos ser a diferença da sociedade. Tu acredita nisso? Eu e você ainda podemos ser alguém que está levando a sociedade para outro lugar. E depende disso, depende de mim e de você. Agora, por último, a proposta do Evangelho, ela vai trazer perdas, que é diferente da dopamina. A dopamina, ela quer ganhar. A dopamina, ela quer saciar. E o Evangelho vai causar algumas perdas. Não se engane. A expectativa do mundo é ganho. E não sei se eu falei no início, quando eu falei sobre dopamina, mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Não sei se você lembra, há 15 dias atrás eu preguei sobre a igreja ilegal. Que existe, né, em todo o tempo, pessoas que estão investindo muito no ambiente da igreja para motivar as pessoas para estarem na igreja. Interessante, né? A motivação, ela tem sido uma preocupação. Tanto que eu não sei se você viu meus stories aí sexta-feira, que eu falei assim, será que eu convido mesmo você para a igreja? Será que eu preciso te convidar? Será que é necessário isso? Você não sabe que tem culto? Eu estava virado, você não tem noção. Com tanta raiva que estava dentro de mim. Porque será mesmo que a gente precisa ser motivado para nos encontrar com aqueles que entendem que Jesus é o nosso Salvador e nós vamos em coletividade, em unidade, adorar o santo nome de Jesus, daquele que nos salvou, com a alegria da salvação, que Jesus falou, não se apeguem nas realizações, mas se apeguem em quem vocês são, porque o nome de vocês está escrito na eternidade. É você sair de casa, assim, ansioso para ir para a igreja, porque lá é um ambiente de adoração ao Senhor. E por que nós devemos ser motivados a isso? Isso é loucura. Isso é uma coisa assim, eu não acho palavra para isso. Porque o ser humano é assim, nós somos naturalmente necessitados de motivação, mas hoje o Senhor quer falar comigo contigo o seguinte, a sua motivação não é uma estrutura, não é um convite, a sua motivação é porque eu te salvei e você é o meu filho. E às vezes a gente está buscando outras coisas legais, coisas que vão nos manter ativos, motivados. Gente, só ser salvo sem merecer não te motiva, não? Eu e você estávamos indo num tobogã do inferno. Descendo para o mármore do inferno, como diz o pessoal que vê novela. A gente estava indo direto. Alguém olhou para mim e para você com amor eterno. E com a sua misericórdia nos atraiu para perto dele. Está vendo que é um amor que não tem começo e não tem fim. Ele não começou a te amar porque você agora está comportadinho, purpurinado, indo na igreja. Ele não está te amando só por isso. Ele te amou lá atrás, lá no boteco, onde você ia, lá no podrão lá que tu ia. Ele te amou daquele jeito. Porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro.
E o fato de estarmos perto dele não é porque eu decidi. É porque o que nós merecemos é uma bela de uma coça. O que nós merecemos é um chicotezinho assim, ó, bem ajeitadinho. E nem Jesus dá. Já dá para o diabo dar chicotada em nós assim. Isso que a gente merece. Mas o fato de estarmos perto de Jesus não é por causa da minha alta santidade. É porque todos os dias a misericórdia do Senhor me atraiu para pertinho dele. É todo dia uma dose de misericórdia. A gente está querendo doses de dopamina e Deus está dando doses de misericórdia para a gente. E é isso que tem que motivar o meu coração em servir ao Senhor. E é isso que tem que falar assim, meu Deus, a gratidão de ser encontrado por Jesus e desfrutar da salvação dele e saber que porque ele vive eu posso crer no amanhã e tudo isso tem que me motivar. Mas não, culto é toda a vida a mesma coisa, aí quando acaba culto, apaga a luz, tem que bater palma, aí não sei o que, aí senta, aí o pastor fica falando um monte de ladainha. Aí a gente vai procurando lugares que visualmente nos motivam, coisas que, né? Aí você vê um monte de igreja fazendo uns vídeos de comédia, assim, se permitindo fazer umas coisas tão ridículas para chamar o povo para congresso, para culto, para isso, para aquilo. Misericórdia, gente. É loucura isso. É loucura. Se você pensar que Instagram, rede social é um mal necessário para a igreja hoje, você está perdido, porque eu conheço não que eu gostaria de conhecer pessoalmente, né? Mas nós conhecemos um pregador que pregou para milhões de pessoas, sem ter um Instagram, sem ter um WhatsApp, Billy Graham. Não tinha rede social, tinha palavra. E tinham pessoas que queriam ouvir a palavra. Então, às vezes, o que está motivando eu e você a ir na igreja não é a palavra, não é o alimento, e sim a alegoria, o hype. Eu sei lá o que está motivando a gente. Ou as nossas próprias necessidades. Então Jesus teve uma conversa. Abre lá Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pode ir passando, até o 25. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: olha, eu e você, cheio de experiência com Deus, querendo corrigir Deus. Deus, está errado o que está fazendo. Não, peraí. O que o senhor está fazendo não é desse jeito. Está vendo como é que a gente é? O que o senhor está fazendo não está alimentando o meu ego, porque eu não quero ver o senhor morto. Eu quero ver o senhor triunfando sobre o Império Romano. Eu quero ver os judeus sendo libertos da tirania romana. E o senhor está falando que o senhor vai perder a vida? Não faz sentido. Está errado, Deus. Quem sabe eu e você já falamos algumas vezes isso para Deus. Deus, está errado. Eu não deveria perder isso. Eu não deveria perder aquilo. De vez em quando passa no meu coração dúvidas. Será que se eu estivesse fazendo isso, eu ia estar aqui ou ali, fazendo isso ou aquilo, ter aquilo ou aquilo outro? Passa, meu coração é de carne, né, gente? O que bate aqui não é um anjo espiritual, aqui é um coração também. Igual o teu, cheio de desejo errado, cheio de coisa ruim. Todo dia se esmurrando para não errar. Todo dia dando com a cara na parede para não fazer coisa errada. Volta ali, 22. Pedro falou: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Olha que Jesus olha para a gente quando a gente começa a querer se atravessar nos planos dele. Olha como é que ele chama a gente. Olha lá, ó. 23. Jesus virou para Pedro e falou assim: ô, Satanás, tem hora que eu e você estamos com a carinha de Satanás. Sabia, não? Sabe o que Jesus está explicando aqui para mim e para você? A hora que eu e você se atravessa no plano dele, nós estamos sendo parecidos com o Satanás. Porque a gente sempre tem um plano melhor, a gente acha, né? Sai daqui porque você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, ó. Pensa nas coisas dos... Olha a dopamina, ó. Tá vendo? Quando a gente está muito horizontal. Quando a gente está muito carnal. Está muito pensando aqui, ó. Isso é a cultura de Satanás. Vamos lá. Então Jesus voltou para os discípulos e falou: se alguém quiser vir comigo, pode vir. Se não quiser, está tudo bem.
Mas primeiro tu vai ter que se negar. Ó a perda, já começou. Suas convicções. Não vivo mais eu, mas é Cristo. E ele falou assim, ó, tome a sua... Vamos falar um pouquinho da cruz? A cruz era de quem, gente? A cruz era de Jesus, quando ele carregou, sim ou não? A cruz que Jesus foi pregado era de Jesus, sim ou não? Não. Não era dele. Era de outras pessoas, minha, sua. Então quando ele fala assim, ó, pega a tua cruz, o que ele está falando assim, ó? Carrega a dor de alguém. Faz o teu serviço. Se ele está falando do mesmo elemento no qual ele carregou, que não era dele, ele também está falando que o elemento que tu vai carregar também não é seu. O que ele está falando? Que o evangelho não é sobre você, não é sobre a minha pessoa, é sobre eu servir alguém, eu carregar a cruz de alguém. Estão entendendo? Faz sentido agora? Essa cruz não é, ai, minha cruz, eu tenho que carregar. Que cruz? Tu está servindo alguém? Tu está sendo prejudicado por alguém para ajudar essa pessoa a mudar de vida? Tu está se doando para alguém? E isso é cruz. Tu está tirando de você para dar para outra pessoa? E isso é cruz. Agora, se a minha vida só está em torno da minha vontade, do meu bem próprio, desculpa, meus irmãos, isso não é cruz. Eu e você não estamos carregando nenhuma cruz, porque a cruz que Jesus carregou não era dele. Estão entendendo? Sim ou não? Vocês estão ficando desanimados? Pode falar que tá. Porque vocês têm que falar, ai, a minha cruz é não sei o quê. Vamos, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, gente. Ai, minha cruz está sendo o meu trabalho. Ai, é assim tão difícil. Não, gente. A cruz no modelo do evangelho é carregar a culpa de alguém. É pagar o preço por alguém. É se entregar por alguém. Não tem nada a ver com as dificuldades diárias que passamos para a sobrevivência normal do ser humano. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas quem perder a sua vida, quem perder a própria vida por minha causa, existe uma causa. Jesus veio morrer por uma causa. A causa se chama eu, você, sua família, nós. Essa é a causa. A nossa cruz é pela mesma causa? Pela minha causa. Se você perder a sua vida pela causa de Jesus, você vai encontrar a vida com Ele. E tem muita gente servindo a igreja, carregando qualquer cruz menos a de Jesus, e achando ainda que está bombando. São esses que o Senhor vai falar assim, ei, eu não te conheço, mas eu profetizei, expulsei demônios em teu nome, servi. Como é que é o teu nome mesmo? Eu sei das estrelas inteiras lá, mas não sei o teu nome. Como é que é o teu nome? Quem é você? Não conheço. E o que Deus quer de mim, de você, é esse lugar no Senhor. Porque o evangelho vai desmotivar, né? Você deve estar bem desmotivado, né? Eu fiquei bem desmotivado quando eu estudei essa palavra. Porque quando estamos presos nessa vida, esse tipo de assunto aqui nos desmotiva, porque eles nos colocam em um lugar onde as nossas escolhas não estavam nos levando. A gente começa a perceber que não tem nada a ver. A gente não está no padrão que Jesus deixou. E eu estava em casa ontem, né, orando, assim, preparando essa palavra. Meu Deus, mas como eu fiquei assim, triste. Triste mesmo, gente, triste. Eu chorei muito. Ainda bem que a Keila não estava em casa, as crianças, porque eu andava pela casa, eu não sabia onde ficar. Eu ia para a sala, eu ia para os quartos, eu ia para a varanda. Eu fiquei desnorteado, eu fiquei assim, apavorado, triste. Porque eu falava assim, Deus, eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver esse estilo de vida que alimenta o meu desejo, o meu ego. Eu não quero viver enganado, achando que eu estou fazendo algo que eu não estou fazendo. Porque não é sobre uma agenda eclesiástica de uma igreja, é sobre uma vida fazendo a diferença na humanidade. E para que isso aconteça, precisa ter muita perda, muita entrega.
E às vezes a gente está muito ocupado com a dopamina das pessoas. Eu como pastor, principalmente. Ocupado com a motivação das pessoas. Ai, será que o pessoal vai? Será que o pessoal está feliz? Será que o pessoal quer? Será que o pessoal está animado? Gente, isso me entristeceu demais, porque isso é natural, é nosso. E o que foi entrando no meu coração foram algumas perguntas. Será que até quando a gente vai ficar fazendo encontro de homens, com palavra, com comida, com dedicação? A gente prega, chora junto, ora junto, e vocês voltam para casa a mesma coisa. O mesmo homem negligente, infiel, o mesmo homem adúltero, se alimentando de pornografia, de qualquer outra coisa. Que motivação? O que a gente precisa botar? Né? Tem lugar que bota moto, faz um monte de coisa, aquele monte de coisa linda, e não sei o que lá. E aí? É só para motivar o ego, e aí o coração? E o arrependimento vai chegar quando? As mulheres fazem festas lindas aqui, um monte de comida gostosa, tudo lindo, decoração, mas as mulheres voltam para casa sempre desonrando os maridos, sempre fazendo tudo que não deveria fazer, com os mesmos discursos, sem nenhum arrependimento. Até quando? Até quando nós não vamos nos arrepender? E vamos ficar nos alimentando de eventos legais? Será que um dia, se eu avisar assim, ó, eu tô com raiva do Instagram, eu prometo a você, nunca mais eu chamo ninguém para vir para a igreja no Instagram. Ô pessoal, vamos na igreja. Ó, hoje, esse domingo, não vai ter louvor assim, não vai ter caixa ligada, não vai ter nada. Nós vamos chegar lá e vamos adorar a Deus. Eu duvido se vem 10% das pessoas no culto. Porque o que nos faz é a liturgia. Eu não quero liturgia, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Eu não posso depender de liturgia. Não dá. Se eu não houver uma programação, não me motiva a estar. Isso é loucura. Isso é de uma insanidade mental extraordinária. Porque nós estamos sendo motivados ao evento, à instituição. Mas o que deveria motivar a gente é o nosso nome escrito na eternidade. Porque não está gerando arrependimento. Tá? Fala para mim, vamos conversar bem sério. Está gerando arrependimento? Em todos os encontros que a tua esposa veio aqui na confraria, nós não vamos parar de fazer não, tá? Nós vamos continuar. Mas fala para mim, você mudou? Eu não vou perguntar para a mulher não, porque a mulher vai falar que Marido, se eu conversar com o teu marido hoje, eu falo assim, vou pegar o esboço da pregadora, os pontos que ela falou. A tua esposa mudou nisso aqui? O que ele vai falar para mim? Será que você mudou mesmo? E aí? Está tendo arrependimento? Que é isso que vale para o evangelho. Não é dopamina. A minha oração é que para a gente seja uma igreja sem dopamina, mas cheia do evangelho. Que a nossa igreja seja movida pela presença de Deus nesse lugar e não por coisas legais. Nós vamos fazer coisas legais, mas que tudo seja para a glória de Deus. Que um canhão desse aqui ligado seja para a glória de Deus. Se não for, pode tirar, porque não faz mais sentido. Se uma caixa dessa não estiver ligada para a glória de Deus, pode desligar, porque não vai ser para homens, vai ser para a glória de Deus. E nós vamos investir, Deus vai nos dar uma grande estrutura, mas não para a gente ter conforto, mas porque o nome do Senhor vai ser glorificado nesse lugar. E a nossa motivação não serão as coisas, mas a motivação vai ser a presença de Deus. Até quando nós vamos fazer eventos de casais aqui? E os casais continuam cheios de problema? Faz jantar de casal, é uma mentirada danada descasado aqui. Ah, gente, por favor, né? Vamos falar real, né? Cadê aqui? Olha, momento love, né? Momento love, vai lá os dois. Mentirar, falsidade, cara. Vai dizer que não é verdade o que eu estou falando? Porque chega em casa e continua as mesmas pendengas. Mas por quê? Ah, porque a igreja não está fazendo algo legal. Não, é você que não está se arrependendo. É você que não está aceitando o evangelho. Ó, tá aqui o Douglas. Graças a Deus, Deus deu um carro para ele, aleluia. Quantas vezes esse cara aqui, ó, veio a pé lá do Ramiro até aqui para pregar o evangelho para os jovens.
Ah, mas nossa igreja, quando tiver um auditório novo, a gente vai ser top, jovem. Não, gente, o que adianta? Ele prega toda semana, tu continua na pornografia, na fornicação, na prostituição. O que adianta? Adianta ele pregar? Ele vai continuar pregando. Mas você só vai mudar de vida quando você decidir. Não é ele vir com grandes eventos de jovens. Uau, ai, muitos jovens. Não é muitos jovens. A palavra está sendo pregada. É eu e você que não estamos aceitando. E a gente está dando desculpa, sabe em quê? Na estrutura, no evento. Ah, porque falta isso. Ah, porque não tem uma bateria. Ah, porque não tem um quê, não sei o que lá, não tem microfone. Não precisa de microfone. João Batista falava assim: ei, vocês têm que se arrepender, seus bandidos. Aí o soldado levantava a mão: ai meu Deus, eu preciso me arrepender. O que eu tenho que fazer, João Batista? Para de fazer a safadeza que está fazendo e volta para sua casa. Aí ele: tá bom. Se batizava e voltava. Fariseu, um monte de gente ia para lá para ser batizado por João Batista. Por quê? Não é porque tinha uma estrutura, não é porque tinha um evento, não é que tinha um banner com fogo, uma pomba voando, uma Bíblia. Tinha Jesus e o arrependimento, e as pessoas aceitando o arrependimento. O Evangelho está aqui para nós em colocarmos ele e nos arrepender. Não é sobre uma grande palestra emocionante para a gente sair daqui motivado, não. É para a gente sair desmotivado mesmo. Essa palavra para mim está sendo um divisor de água. Porque eu sempre tive uma dificuldade, porque geralmente eu sou um bombeiro, né, que apaga o fogo dos outros, deixa todo mundo desanimado. Mas a palavra está me dando mais motivação de ser o desmotivador. Porque eu não estou interessado em ser uma igreja, que está buscando uma dopamina para a minha vida carnal. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja cheia de Deus. E para ter Deus, só com arrependimento, gente. E o convite de hoje é para que eu e você venhamos nos arrepender. O que adianta? O Kids, cheio de professor lá, cheio de gente. Até conversei com o Cris semana passada, vão comprar um curso para eles se especializarem ainda mais. Eles estão se dedicando. O Cris dá a vida, gente. Ele não tem carro, ele vem a pé todo dia para a igreja aqui, chuva, sol, ele não larga o osso. O cara é um guerreiro. Mas o que adianta eles estarem ali se dedicando tanto para o Kids, sendo que nós não estamos entregando a palavra para os nossos filhos em casa, ensinando os filhos a buscar o Senhor, falando assim: filho, quando você crescer, você vai ter dilemas, você vai estar triste, mas você vem aqui, abre em Provérbios, abre em Salmos, essa palavra vai falar com você. Eu disse: Jesus é o socorro bem presente no dia da angústia, e você vai ler e você vai ser animado. Ora com seu filho, declara bênçãos, profetiza. Então a gente não está fazendo isso. Mas a gente está dependendo de um departamento, de uma estrutura para fazer. Esqueçam, não vai acontecer. Se vocês não cuidar do filho de vocês, seus filhos vão tudo desviar. Não adianta, não se engane. E a gente está aqui enganado, né? Vivendo uma vida, indo dislexo, fazendo qualquer coisa, gastando os dias, gastando a saúde, gastando dinheiro em tudo que faz bem para si próprio e achando que vai dar tudo certo. Me perdoe, gente. Vai dar tudo certo na terra. Se você está investindo na terra, você está no lugar certo. Mas nós somos estrangeiros. A nossa pátria não é o planeta Terra. A nossa pátria é o céu. Estamos indo para lá e temos uma missão de levar ainda mais pessoas para lá. E para isso precisa ter perdas. O Evangelho não é uma cama confortável com travesseiro de penas canadense, de ganso canadense. O Evangelho não é uma banheira de hidromassagem com aguinha quente e sais boiando na água. O Evangelho é uma cama dura, que nem travesseiro tem. Jesus falava: não tem nem onde botar minha cabeça. O Evangelho é um lugar de quem escolhe perder, sabendo que vai perder. Não é um lugar de ganhos. O Evangelho não é um shopping. Shopping, como é que é o shopping? Tem todas as opções. Você quer sushi, vai comer sushi. Tu quer hambúrguer, vai comer hambúrguer. Tu quer calça jeans, tem calça jeans. Tu quer chinelo, tu vai ter chinelo. Tem tênis, tem tudo para você. O Evangelho não é nada sobre você. O Evangelho é sobre a humanidade. É sobre você entregar para alguém que precisa. Não tem nada a ver o estilinho de vida que vocês estão vivendo. O Evangelho é cruz. O Evangelho é arrependimento. E a minha oração hoje é para que eu e você
saiamos daqui arrependidos, nem um pouco animados, nem um pouco felizes. Eu não estou esperando felicidade, eu estou esperando arrependimento. Que essa palavra de hoje para você seja de fato um lugar diferente para a sua vida, para o seu casamento. Vai para a tua casa, vai se arrepender, vai. Se arrepende do teu casamento. Não vive desse jeito não, tá errado, cara. Tá errado. Honra o teu marido, para de ser chata, para de ser mandona. Tem marido, tem medo da mulher. Ai meu Deus, não sei se ela vai gostar, não sei se ela vai querer, não sei se ela vai deixar. Porque a mulher é um leão dentro de casa, quase mata o marido. Que é isso? Que é isso? Ah, eu vou na confraria, meu Deus. Quero ser uma mulher transformada. Olha a falsidade. Cheia do poder de Deus. Mas chega em casa, é um demônio. Que é isso? Que é isso? Isso não é conversão. Isso é religiosidade. Você só está vindo na igreja. Só está vindo aí. Os homens, tudo frouxo. Borracha fraca. Gente, que é isso? A tua mulher precisa de um homem na casa, uma proteção. Um cara que está ali. Se aparecer um leão, ele vai... Ei, cadê o leão? Cadê? Não, tem um homem que grita para a mulher matar barata. Que isso? É ridículo. Cadê os homens posicionados? Ei, essa casa aqui vai ser uma casa de oração, hein? Vamos lá, camada. Vem cá, criança, é pra cá. Sai, demônio da bagunça. Vamos orar agora. Homens de Deus dentro de casa. Homens que estão dispostos a entregar a sua vida. Cadê esses homens? Vem aqui, escuta um monte de coisa e volta pra casa a mesma coisa. Desleal, preguiçoso, negligente, apegado à pornografia, coisa errada. E aí? Claro, ninguém tá vendo, né? Ninguém sabe os seus grupos de WhatsApp, ninguém sabe os seus contatinhos, ninguém sabe as tuas conversas no trabalho. Aí tu tá vivendo essa vidinha. Quando é que você vai se arrepender, meu irmão? Então você não vai estar na luz, meu irmão. Acabou, não tem outro assunto para você. E tu vai continuar vivendo essa vidinha mais ou menos que tu tá vivendo, cara. É loucura. O evangelho é mudança de vida. E a minha oração para mim e para você hoje é que nós de fato mudemos a nossa vida. Não vai chegar assim, ó, uma bola de fogo extraordinária e vai acontecer e a gente vai acordar amanhã. Uau, eu não sinto mais vontade de pecar. Nossa, minha vida está mais leve, está tudo bem. Olha o meu casamento cheio de flores. Não, vai continuar o mesmo caos. Agora basta você e eu parar de escolher as coisas erradas e mudar a direção da nossa vida. Arrependimento é mudar a direção. Agora meu casamento estava indo para cá, agora ele vem para cá. Porque você vai escolher. Está comigo aí, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?